O que você não está conseguindo entender é o seguinte, que Europa é uma coisa, Brasil aqui, não, entendi perfeitamente. Eu estou dizendo o seguinte, eu, André, gestor do dinheiro, não adianta. Eu acho que não vale a aposta nesses dois jogadores. Vai entregar muito pouco em tempo. Eu posso pegar jogadores mais novos, até porque eu pago uma área de inteligência para isso. Ou então faz o seguinte, ó, a gente vai começar o ano que vem de novo com a aposta. Que maturar? Mas vai começar o ano que vem de novo. O João Gomes teve que maturar? Ou ele assumiu o time? O João Gomes ficou no banco quanto tempo? Com o Renato Gaúcho e com o Rogério Ceni. 2 meses? Que 2 meses? Então você... Não, eu vou concordar com você. Ele era o jogador, era o refúgio. Ele vivia entrando no time. Foi pra onde, João Gomes? Desculpa. Foi pra onde, João Gomes? Foi pro time pequeno da Premier League. Pra Europa. Um time pequeno da Premier League. Interessa, foi pra Europa. Se era o Flamengo que devia ter feito esforço pra ficar com ele, Vitor Hugo tá onde? O Vitor Hugo tá onde? O Vitor Hugo tá onde? Tá lá, parece um aposentado no banco. Então pronto, eu tô falando. Quando eu falo que o Flamengo tem dinheiro e tem que comprar pra ganhar hoje, é porque o Flamengo chegou num ponto que não pode ficar esperando maturar. A maior linha de raciocínio. Mas é porque então só compra medalhão. Não, mas aí tem que ser o 880. Se pudesse, não pode ser 880 também. Aí vai reclamar o seguinte, aí voltando, Oswaldo, o teu discurso no jogo com o Atlético. Tem que encarnar o espírito do Flamengo. Pergunto, como é que ninguém o cara encarnou, que tá lá, que não conhece a história do clube, vai encarnar o espírito do Flamengo? É a mescla com esse cara, que é o diferencial, que eu acho que esse jogador tem que vir, com aqueles caras que conhecem o clube, que vem da base, que óbvio, tem um mínimo de condição, para fazer uma simbiose. Aquele cara entra para trazer tranquilidade, conhecimento, qualidade, etc. E o garoto da base entra com vitalidade, disposição e conhecimento. Aí é vendido pela Europa. Eu não consigo olhar o Mateuzinho. Aí é vendido pela Europa. Senão o Flamengo perde o lema dele. Se for bom igual o João Gomes, é vendido pela Europa. Joga Se fora. for bom igual o Vinícius Júnior, é vendido pela Europa. O Flamengo agora, o lema é o Flamengo faz craque, vende barato para contratar medalhão. Esse é o lema do Flamengo. Vocês estão vendo cenários muito extremos dos dois lados que não existe. Esse cenário, a verdade é que esse cenário não existe. O Gabigol foi criado no Flamengo. Como. Esse cenário, o Bruno Henrique foi criado no Flamengo. Não tem como. O Everton Ribeiro foi criado no Flamengo. O Arrascaeta foi criado no Flamengo. Rafinha foi criado no Flamengo. Rodrigo Caio foi criado no Flamengo. A segunda maior geração da história recente que a gente tem no Flamengo. Segunda maior geração, discordo. De títulos? Não, título não tem nem discussão. Coisa. Técnica, a geração ali de Djalminha, Marcelinho, o Flamengo jogou no lixo. É a segunda mas melhor. A maior geração não ganhou nada, chefão. Mas aí volta o que ele falou, é 880. Zico foi criado no Flamengo? Foi. Adílio foi criado no Flamengo? Sim. Andrade, Júnior, Leandro, Moser. Sim. Então pronto, a gente tá aqui 880. Só que naquela época você quem disse que tem que ser só medalhão e quem disse que tem que ser só estrela? Nessa época... Até porque... A atualidade diz. Até porque a gente tá falando que o orçamento... Vamos voltar pro orçamento? Mas nessa época a gente não tinha nem dinheiro pra contratar, Vamos voltar pro orçamento? O Flamengo tem 200 a 300 milhões para contratar jogador, beleza? Saindo jogadores, esse dinheiro que entra com a venda do jogador aumenta esse pacote. Isso. Então o Flamengo precisa vender jogador. Aí você prefere vender um medalhão, que já não está entregando, ou vender um jovem com vitalidade? Para mim foi um erro crasso. E ele falou isso, acho que foi no programa passado. João Gomes sai do jeito que saiu. Mas não tem como. Sai o Thiago Maia, tinha time lá da Arábia querendo levar. Mas ninguém quer o Thiago Maia. O João Gomes, mas tinha time lá de fora querendo. Então... Ou ventilaram para justificar a permanência dele. Mas vocês têm que entender também. Mas é diferente. Mas tem uma questão que vocês estão levando. O João Gomes foi ventilado num Real Madrid. Mas vocês não estão considerando a possibilidade de. Quem tem mais para entregar? Mas vocês... O Thiago Maia aqui até o momento, comparado pro nosso futebol, é um medalhãozinho. Medalhinha. Medalhão? Medalhinha. Porra. E o João Gomes? Eu prefiro ficar com o João Gomes, Ele é um medalha o quê? Porra, nem de bronze. Felipe Luiz é medalhão? Nunca foi no mundo medalhão. Rafinha é medalhão? Não. Porra, que senão eu ia embora agora. Mas pro Flamengo... Então, o Flamengo não foi campeão só com medalhão. Ô, André... O Flamengo foi... Mas você que tá usando essa palavra de medalhão. Eu falei pra você que o Danilo é medalhão. Ele falou que o Flamengo precisa... O Danilo é medalhão. O Danilo é medalhão aonde? Vocês falaram, não, jogou Copa do Mundo. Ele jogou Copa do Mundo, isso é uma verdade. Beleza, aquele essa lá... verdade dói? O São Paulo teve 90... Ele jogou no Real Madrid. Como é que não é aquele lateral? Jogou Copa do Mundo também. Foi fazer o que depois? Mas ele jogou no Real Madrid, no Manchester City, é titular da Juventus, e é capitão da Juventus, e jogou 40 jogos e 50%. E a Juventus tá entregando pra caramba. O momento do futebol mundial hoje, tanto é que existe SAF, existe lá na Europa, os caras, os árabes são donos de clube e tal. O momento do futebol hoje é você montar um time pra ser campeão. Ganhar agora. Agora, não é? Mas quem disse que eu não posso pegar revelações e ganhar um campeonato? Mas cadê a revelação do Flamengo? O Palmeiras só contratou medalhão?
O Rony era medalhão quando veio pro Palmeiras? Não é medalhão, não. Quer ter contratar o Gomes era medalhão quando veio pro Palmeiras? Nenhum é medalhão. Mas eles foram campeão tanto quanto a gente, cara. O Marcos Rocha era medalhão? Mas eles foram campeão tanto quanto a gente. Eles ganharam 2 Libertadores e ganharam 2 Libertadores. Eles ganharam 2 brasileiros e ganharam 2 brasileiros. Por isso que vale a comparação. O Mike é medalhão? O Piquerez é medalhão? Quando chama de medalhão? O Everton é medalhão? Não é o medalhão, os caras que custam grife. Milhões. O Palmeiras, eles cresceram no Palmeiras. Mas você tá... O próprio Abel Ferreira é grife? Mas você tá desmerecendo o cara que tem resultado. Ele não era ninguém na Europa antes do Palmeiras. Sim, mas no Brasil é. Tem nenhuma garantia que lá fora ele vai ter o sucesso que ele teve no Palmeiras. No Brasil é, cara. O Abel, você tá eu discordo, tá? O Abel tem que agradecer muito ao Palmeiras. Exato. O Palmeiras deu uma oportunidade nele. O Palmeiras ganhou isso tudo sem grife. O Palmeiras ganhou tudo sem fazer grife. Mas qual é o problema da grife? Então, você tem uma coisa contra a grife? Não, eu tô dizendo que tem que ser as duas coisas. Se eu posso ter um jogador foda, eu vou questionando o Oswaldo. Eu tô questionando o Oswaldo que você tem um time que não foi pra grife e ganhou a mesma coisa que a gente que só foi pra grife. Então, quem disse que a solução é só a grife? São as duas coisas. Mas inteligência, buscar o jogador ideal pro momento que também pode ser o seguinte. Não dá pra começar. Treinador também, né? Mas você tá pedindo pra começar o ano com Varela, mano. E treinador também, porque você pega um time com Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha, Luiz Araújo, vai faltar gente aí. E bota um treinador que sempre jogou contra-ataque defensivamente. Tá certo? Vocês acham? Aí é outro. Claro, pra gestão do elenco, ok. Tá certo. Mas qual o treinador que tu traria? Cara, o treinador tem que se adaptar. Mas qual é o treinador? Pra mim, um treinador que deu bobeira aí durante muito tempo é esse do Fortaleza. O Vojvoda. Se encaixaria aquele do Fortaleza quase foi rebaixado agora? E quase ganhou o Sul-Americano. Olha o elenco que ele trabalha. Sul-Americano então, mas aí olha o elenco que ele trabalha. O Tite tira com ele. O Rogério Ceni era a mesma coisa. O Rogério Ceni era a mesma coisa, só tinha jogado dentro do Fortaleza. Da nossa contraposição, só tinha treinado Fortaleza. Opinião. Comparar o Tite com o Vojvoda. Não tô comparando. Tá, eu prefiro o Vojvoda do que o Tite. Porque o Vojvoda joga num estilo de jogo que se assemelha mais com as características que o Flamengo tem de jogador. Teve pressão na vida. O Vojvoda nunca conquistou porra nenhuma num time de massa. Você tá falando do Tite, o Flamengo contratou o Sampaoli como marca e não ganhou nada. Que já ganhou no Internacional, que jogou a Seleção Brasileira. E por que o Sampaoli foi contratado a peso de ouro e nunca ganhou nada? Nem torneio de porra. Da maluquice da diretoria do Flamengo. Então é grife, porra. Isso que eu tô falando. Mas nem toda grife é um problema. Você acha que o Flamengo contratou o Tite com convicção do que estava fazendo? Ou foi porque era grife que estava ali para apagar esse incêndio? O Tite, pra mim, é ótimo. Pô, vamos ver ao longo prazo. Ele é ótimo. Vamos ver ao longo prazo se ele vai jogar do estilo de jogo que a torcida do Flamengo pode trazer o Jorge Jesus. Você podia esperar maturar um clube. Você podia esperar o time andar nos anos 80, não tinha dinheiro também, porra. Não tinha dinheiro. Pois é, você esperava da base, ficava ali ninguém... Agora não. Agora não tem tempo mais. Agora não tem mais tempo. Chafão, se ele tiver o terceiro número, a gente bloqueia ele, que ele quer que comece o ano com Varela. Ele quer que eu comece o ano com Varela. É o que tem, joga essa porra fora. Vocês querem que abra o cofre e traz Danilo e Alexandre e resolver o problema. Isso, esse tal de Danilo e Alexandre são os titulares hoje na Europa. Vai chegar aqui e se você olhar o Danilo e olhar o Danilo à esquerda, né? Cara, o nosso menino da esquerda tá paraplégico da cabeça. Não, o Danilo é o Alexandro. Olha o chão. Ele tá paraplégico da cabeça, mano. O moleque não consegue dar passe de 2 metros, irmão. Aí tu quer comparar ele com o Ayrton Lucas, olha, você fala, caralho. Não entra a questão que ele falou de psicológico, não? Pô, mano. Mas e aí, eu vou de novo ano que vem começar? Do Flamengo. Amanhã. Vou desvalorizar ele. Eu sei que os moleques não vão sentir quando chegar aqui. Chegou em janeiro, descobriram um novo Leovegildo e um novo Leandro. Porra, surgiu na Gávea os dois. Eles vão jogar quanto tempo no Flamengo? Se o Flamengo tem o que tem... Vão jogar quanto tempo no Flamengo? Primeiro semestre. Não, por quê? Ué, não é o time que fatura 1 bilhão, vai vender por quê? Mas vai chegar, os caras vai vir, vai levar o cara. Não levaram o Hendrick? Não levaram o Vitor Roque? Não, mas aí é um outro cenário. É um outro cenário. Porque o Gabigol, ele nunca teve as valências. Levaram a Arrascaeta? Ele nunca teve. Arrascaeta é um talento, mas não tem condição física nenhuma de jogar na Europa no futebol intenso. O Arrascaeta não consegue ser titular nem no Uruguai. Não vai na seleção do Uruguai. Ele é o jogador da genialidade. Tu falou tudo. Monta um esquema de jogo, deixa esse cara solto aí que uma hora ele resolve. O melhor time da América do Sul, elenco de grana que é o Flamengo. Dinheiro, elenco não. Dinheiro. Maior clube e tal, não sei o que, da América do Sul. Compra refúgio. Não tem jeito. E acho que esse assunto para outro programa. Esse refúgio é maneirinho. Volta a falar, o refúgio que é o titular lá da Juventus.
Que jogou 50 partidas no ano, que jogou a última Vamos Copa do Mundo. Vamos guardar isso. Tomara que o Flamengo contrate esses dois pra gente ter essa conversa mais à frente. Vai ser melhor que o Wesley, cara. Porra. Vai ser melhor que o Varela. Pare e pensa num paralelo aqui. O Wesley no banco pode ser. Não, ele parado assim, sem fazer nada. Só o maluco olhar e falar, caralho, olha lá o jogador da seleção. 19 vai anos, ser melhor que o Varela. 19 anos na crise no Flamengo. Não sei Pare e pensa. Vou te perguntar aqui. Pô, tu quer ficar... Fazer um paralelo aqui. Tu quer ficar rico, vou botar dinheiro pra investir. Tu vai escolher investir teu dinheiro todo, sei lá, em poupança, CDB, que seja num rendimento baixo, ou tu vai pegar uma criptomoeda que surgiu agora que vai ter um desempenho... É risco. É exatamente essa questão. Você tá sempre ponderando o custo e o risco atrelado àquilo. Porra, se tu tem, nesse caso dos laterais do Flamengo, os 3, hoje... laterais direitos. Juntar os 3. Cara, se juntar os 3, nenhum dos 3 teve um momento de regularidade grande o suficiente pra justificar em lugar nenhum. Quem no elenco Em lugar nenhum. Quem desse elenco teve esse ano? Não, mas não tô falando desse ano especificamente não, tá? O Wesley começou no Flamengo só, cara. Então, segunda mas o temporada Wesley, dele, mas exatamente esse é o problema. Mas ele não tá à altura do clube, cara. Continua sendo uma aposta, porque assim, eu não tenho certeza que esse cara vai render. Mateuzinho, 2 anos atrás. Porque o único ano que teve foi um ano horrível. Eu nunca falei isso, não. Mas ventilaram pra cacete. Mas nego ventila muita merda, que cara. entrou no time certinho. Sempre time certinho. Até a gente com 40, vocês com 40 e pouco, eu com 28, a gente entra. Não, o único ano que o Wesley teve foi um ano que ninguém rendeu. Aí você vai falar, não, a culpa é do Wesley ou a culpa é do time. A gente não tem como saber, mas é um risco que a gente assume. Essa é a questão. Se você está assumindo esse risco... Tudo é um risco, é o cálculo do risco. Aí eu discordo quando a gente fala do Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas, a gente já viu ele render no próprio Flamengo durante um período menor, mas ele já rendeu em outros clubes. Ele já rendeu numa estrutura diferente. Então, assim, do Ayrton Lucas, eu pensaria, assim, em contratar uma aposta para lateral esquerda para poder ter uma disputa ali com ele. Agora, para lateral direita, tem que chegar alguém vestir a camisa, porque não tem condição. Aí eu faço o meu meio termo e aí a gente... Não tem condição, nenhum deles vai segurar. Eu faço o meio termo e vou contigo, beleza. Pega a porra do Alexandro, bota ele titular, só vai jogar mais 2 anos, deixa o Wesley maturar. O Felipe Luiz fez esse trabalho agora com o Ayrton Lucas. Só tem um problema. O Ayrton Lucas, desde quando voltou da seleção, ele teve uma decrescente gigante. Sim. Sabe-se lá se a gente vai recuperar ele ou não, mas pelo menos eu vejo valências. É um cara que já entregou alguma coisa no Flamengo. Exatamente. Já foi importante. O risco do Ayrton Lucas é muito menor do que o risco do Wesley hoje. Se juntar os 3 laterais lá... anos, cara. Não, então, mas é isso. Assim, quanto o Flamengo pode assumir um risco para ser campeão. O Wesley vai entregar o que o Juan entregou. O próprio Luiz Alberto. A gente teve uma defesa nos anos 90, de 17. Luiz Alberto, se eu não me engano, estreou na final da Copa do Brasil contra o Grêmio com 16 anos. A gente teve uma defesa de 17, 16 anos, um time totalmente desorganizado. Num jogo, que talento. No jogo seguinte, porra, vende, joga no lixo. Aí daqui a pouco, porra, vendemos a preço de banana. Era aquele Flamengo. Eu sei disso, mas olha a bagunça que é esse Flamengo. O que você não está conseguindo entender é o seguinte, que nós mudamos de patamar. Mas a pressão aumenta, mas se você for usar esse mesmo paralelo... Eu acho que a pressão do Flamengo... Mas se você for nesse mesmo paralelo... Mas não aumenta? Quando você se coloca o seguinte, o Flamengo tem obrigação, não é obrigação de disputar. É mais um motivo... A gente tá falando Flamengo 700 e poucos milhões, Palmeiras 300 e poucos milhões. O Flamengo tem obrigação de ganhar. E quando esse jogador sobe num ambiente conturbado, é difícil, porque qualquer erro... Você precisa trazer um cara cascudo que tem a mentalidade de suportar essa pressão. Pode trazer o cascudo, mas quem disse que eu tenho que gastar um dinheirão nesse cara? Mas dinheirão... A palavra dinheiro tá atrelada a custo-benefício. Mas quem disse também que esse cara, se a gente vender a galera da base, ele quem disse também Thiago que... Maia teve vai ser um mau negócio. O Renier foi um mau negócio. Você só pega os exemplos ruins, pega os bons. O Gerson, que voltou. O Marinho deu custo-benefício, o Gerson deu lucro. Mas o Marinho veio de graça, pô. O Flamengo não pagou nada. O Marinho deu lucro, o Gerson foi vendido e foi comprado depois de novo. Mas voltou. A volta. Eu tô falando da Arrascaeta deu lucro. Eu tô falando da volta do Gerson. Eu compraria o Gerson. Nesse momento, custo-benefício? Eu compraria. Zero. Eu compraria. O Gerson, como o Gabigol tem que entregar muito mais. Eu compraria o Gerson. O Gerson também não gosta do Gerson, não. Então, mas assim, eu compraria. É o que eu tô querendo dizer. Eu não tô dizendo que a grife não é importante. Eu só acho muito simples chegar e falar, tem nome? Contrata. Não. Porque senão a gente tá falando o seguinte, fica o Braz lá e não precisa um profissional de futebol. Não tem nome contrato, não. Tem nome, precisa de setor de inteligência. Mas André, qual jogador que a gente disse aqui que tem o nome contrata que não tá jogando? Não. Vocês falaram, contrata que resolve. Alexandre Danilo. Isso. Não é?
Não tem garantia que resolve. Não, ninguém tem garantia que resolve. Pronto. O Messi foi pro PSG. Então, eu acho que antes de fazer o seguinte, Unidunité, vou escolher uma aposta. Mas isso... É porque a gente tá no extremo, como ele falou. Eu vou nesses daqui que com certeza resolvem. Existe no meio do caminho uma coisa chamada inteligência. Se o Flamengo não usa esse setor, ou esvaziou esse setor, perdeu vários profissionais para outros clubes. Esse é o erro. Mas você tá pedindo... Eu acho que antes de eu ir pro 8 ou pro 80, eu tenho que analisar o mercado. Então, mas foi feita a análise do mercado? Eu não concordo com 880 nesse caso, não. Olha só, na zaga, vocês viram os nomes que o Flamengo ventila? São mesmo empresários, mas são bons nomes. O Ortiz, futebol é fase, tá numa excelente fase. E o João Vitor, que foi zagueiro do Corinthians, que é um bom nome. Só acho que 10 milhões de euros nele é muito caro. Mas, assim, mas o mercado do Flamengo é inflacionado, não tem jeito. Mas é um ótimo nome. É um ótimo nome. Aí, na minha concepção, tem inteligência de mercado. Você pega 2 jogadores... o Ortiz deve ter uns 27 anos, não é tão novo. Mas o João Vitor já é bastante novo. Então, você traz isso. Tem uma coisa que me incomoda... lateral, não. Entendeu? Tem uma coisa que me incomoda no Léo Ortiz, que foi tema de debate aqui. O quê? Pra mim, ele é uma aposta. O Léo Ortiz... Ele nunca jogou em clube grande. Nunca jogou em clube grande. Ele jogou no Inter, mas pouco tempo. E não foi bem. No esporte não foi bem. É uma aposta. Ele tá no Red Bull que não tem cobrança. Aí vamos lá. Uma aposta. Pelo futebol é momento, pelo momento que ele tá atravessando no Bragantino, ele é uma boa aposta, ele é. Mas vamos fazer o seguinte, grife, porque ele tá vindo como uma grife. Grife no sentido nacional. Eu não consigo olhar pra ele como grife. Não, nível nacional, porque tem outros clubes querendo. Virou o zagueiro revelação do campeonato. Ele é um bom zagueiro. Mas lembra o Natan que foi pro Bragantino? O Flamengo vendeu a preço de banana? Pergunto, será que hoje o Natan no Flamengo, por conhecer o clube, e tecnicamente pra mim é melhor que o Ortiz, não entregaria mais do que gastar esse dinheiro com o Ortiz? Mas aí tem que estar esperando muito tempo, não tem tempo de esperar, André. Nós estamos correndo atrás do rabo. Porque você está falando uma coisa, o seguinte, você quer que o clube tenha essa inteligência, beleza, tem que ter sim, o setor. Existe, eu pago, tem que entregar. E tal, e tem a base. Só que a base hoje, no futebol sul-americano... É feita para vender. É feita para ganhar dinheiro. Tá errado aí, o Flamengo não é como os outros. Mas não tem tempo, André. André, não temos tempo, André. O Real Madrid não revela ninguém. Mas a gente dá o Real Madrid, cara. Mas vende. Mas vende assim... Vendeu. Fez 2 jogos, com 17 anos vendeu. Se for bom, André, a vantagem de clube formador na Espanha é Barcelona. Real Madrid sempre comprou. A vantagem de você ter muito dinheiro, a situação financeira equilibrada, é que você pode se dar o luxo de fazer mas o André, aposta em algum momento. O Flamengo não faz aposta André, nenhuma. O exemplo não foi bom, André. André. Não é que o titular não tem ninguém da base. Fala alguém do André. O exemplo do Real Madrid... É Wesley, Mateuzinho, eu nem digo que é base, que foi pra... Escuta, André. Escuta, André. O exemplo do Real Madrid é exemplo ruim. O Real Madrid faz exatamente o que o Flamengo faz. Exatamente. Não faz. Quem não faz, o que o Flamengo faz é o Barcelona. Fala aí a revelação do Real Madrid. Nesse Barcelona, nesse Real Madrid? É? Não, nesse até não tem, mas nunca historicamente ele sempre fez. Tu tá esquecendo dos Galácticos? Mas não tinha nenhum... O Real Madrid, ele faz exatamente o que o Flamengo faz. A base do Real Madrid... O Guti quem revelou? O Guti foi um jogador do Real Madrid e mesmo assim ainda foi reserva, né? Mas era o cara que se entrava em todos os jogos, em qualquer posição do meio campo. Era o reserva de luxo. Não era uma boa revelação? Reserva. Não valeu a pena apostar nele? Reserva. Setor de inteligência. Agora vamos... Então vamos pro 8. O Barcelona faz o que você falou. Então pronto. O Barcelona seria o Palmeiras. Porque o Barcelona é um time estruturado, profissional. E lá... Por que o Flamengo não pode ser? Lá é diferente do que aqui, essa é a questão. Por que o Flamengo não pode ser? O Flamengo tá buscando, tá evoluindo. O Flamengo tá evoluindo. Sem um gestor de futebol? O Flamengo está evoluindo. Sem o setor de psicologia? Porque o Flamengo está em evolução. Porque o Flamengo também é cobrado, cara. O departamento não é cobrado igual o Flamengo. Você consegue entender a diferença 4 vezes na temporada? Você consegue entender a diferença de estar em evolução para falar que o Flamengo atingiu o ápice da evolução? Eu vejo o seguinte... Existe um processo de evolução. Na questão financeira, não tenho dúvida. Na questão de organização, não evoluiu coisa nenhuma. Como que não organizou? Você tem certeza que há 10 anos atrás tinha o Ninho do Bru? Ué, mas... Você tem certeza? Há pouco tempo atrás... Mas isso é financeiro. Não, isso é estrutural. E por que não tem departamento de psicologia no clube? Então, mas tem várias coisas que não tem. Por que não tem departamento de inteligência? Eu vou repetir pra você. Você tá confundindo... Porque vende jogador da base barato, você tá confundindo e está evoluindo com evoluiu. Tá longe disso. Mas isso é evoluindo.